Olá a todos, eu sou o coordenador André Luiz da Escola Vespasiano Martins. Estou aqui a gravar para vocês, principalmente papais e mamães, os resultados parciais que nós tivemos ao longo do segundo bimestre dentro da nossa escola. Esses resultados, evidentemente, fazem referência às notas obtidas pelos estudantes. Esses resultados que deveriam ter sido divulgados para vocês ao longo da nossa reunião de pais e mestres, ocorrida no último dia 20 de julho. Mas por problemas técnicos, que eu realmente não sei o que foi que aconteceu, eu acabei não tendo acesso ao áudio. E aí, por consequência, a gente acabou não divulgando. Mas aqui à frente, a gente vai, junto a essa exibição, observar justamente o desempenho dos estudantes, bem como fazer alguns chamamentos importantes, principalmente para vocês, papais e mamães, haja vista que já foi iniciado no último dia 19 de julho, uma segunda-feira, o nosso terceiro bimestre, e por consequência nós precisamos realmente do apoio de todos vocês para que os estudantes, principalmente aqueles que não fizeram um bom primeiro bimestre, ou melhor, primeiro e segundo bimestres, no caso, um bom primeiro semestre, possam se recuperar. Vamos lá então para as observações destes dados. É importante frisar, pessoal, que esses dados evidentemente fazem referência apenas ao segundo bimestre, ok? Foram descontados esses dados que são apenas gerais, então a gente não vai estar divulgando aí resultados em específico, certo? Os casos de jovens que foram transferidos e remanejados ao longo do período. E é importante frisar, é importante deixar bem claro aí para vocês, papais e mamães, que foram feitas por parte da nossa escola uma série de estratégias de auxílio aos estudantes, que foram pautadas desde a aplicação da tutoria, ou seja, o acompanhamento dos jovens por parte dos professores de forma individualizada. Então, cada professor, cada ente da nossa estrutura educacional, isso me inclui enquanto coordenador pedagógico, inclui a direção, por parte do Leosandro Adames, que por parte da diretora adjunta Miriane Oliveira, cada um de nós acabamos apadrinhando uma média de 12 a 13 estudantes, e a partir disso tentando fazer com que o fluxo de comunicação se tornasse cada vez mais próximo, mais íntimo e, obviamente, estabelecendo um auxílio de fundo pedagógico. Ao mesmo tempo, nós tivemos os apadrinhamentos das turmas, ou seja, cada uma das turmas, através do WhatsApp, que é o nosso principal mecanismo de comunicação, mas não de envio de atividades, tá bom? Importante sempre lembrar disso, já que para envio das atividades é importante fazer uso do Google Sala de Aula, através do e-mail institucional. Então, através disso, nós, com os padrinhos e madrinhas de sala, essa dupla de padrinhos e madrinhas de sala, cada sala tinha, então, acesso a esse professor, a essa professora, para ter acesso a mais informações, ou então para tirar determinadas dúvidas, tá? E, claro, nos casos mais graves, a partir do instante que nós fazíamos toda essa apuração, era, evidentemente, esses casos mais graves de alguma necessidade, algum problema ou algo do gênero, isso era encaminhado diretamente para a coordenação, obviamente representada por mim, e, evidentemente, também, a depender da situação, para a direção, da figura do Leosandro Adames, ou na figura da Miriane Oliveira. Então é importante fazer esse esclarecimento, certo? Vamos então agora sim ver os gráficos gerais obtidos aí ao longo do segundo bimestre. Bom, pessoal, então ao observar esse primeiro gráfico, o primeiro conjunto de gráficos aí correspondente às disciplinas de formação geral básica dos primeiros anos, vocês podem observar aí as disciplinas que são as mais comuns ou as mais tradicionais, como arte, biologia, filosofia, educação física, geografia, história, espanhol, inglês, português, matemática, química e sociologia, ok? Para uma melhor visualização, é importante salientar o seguinte: os gráficos que estão em vermelho representam as notas de 0 a 4,5. Aqueles gráficos são poucos, mas ainda assim eles existem, que estão, essas colunas em amarelo, fazem referência às notas de 5 a 5,5, e aí, evidentemente, as colunas em azul fazem referência às notas de 6 a 10. Evidentemente que a gente sempre torce para estar entre 6 e 10, mas, como vocês podem observar nos desempenhos gerais correspondentes às turmas de primeiros anos apenas, primeiros A, B e C, dentro dessas disciplinas da formação geral básica, ou as disciplinas mais conhecidas, há muitos gráficos ou algumas colunas em vermelho, ou seja, há um cenário um tanto preocupante, envolvendo alguns de nossos estudantes que, seja por desinteresse, seja
por uma maior falta de capricho na hora de execução das ações pedagógicas, né, acabaram não fazendo da forma como deveriam ou simplesmente não fizeram. Daí foi atribuída a nota de 0 a 4,5. Importante salientar que não basta apenas fazer as ações pedagógicas, é importante que o estudante também devolva essas ações pedagógicas, essas atividades de forma correta. Né? Afinal de contas, no que tange as ações cotidianas da vida, é assim que as coisas funcionam. Então a gente está aqui justamente para exercitar essa prática cotidiana, tá bom? Lembrando que essas não são apenas as únicas disciplinas existentes, tá? Porque além da formação geral básica, como você pode observar aí, tem um outro conjunto de disciplinas que a gente vai ver agora no nosso próximo gráfico. No gráfico seguinte, como vocês podem observar aqui, ainda correspondente às turmas de primeiros anos, né, A, B e C, nós temos os itinerários formativos, que são compostos pelas disciplinas de unidades curriculares 1, 2, 3, 4 e unidade curricular eletiva. Lembrando que essas unidades curriculares são escolhidas pelos estudantes e até amanhã, terça-feira, dia 27, os estudantes poderão escolher quais unidades curriculares irão performar, irão executar, tá, ao longo do segundo semestre. Então é importante eles estarem atentos a isso. E além dessas 5 disciplinas que são novidade este ano, eles também têm Ciências Integradas e Novas Tecnologias, Empreendedorismo Social, Intervenção Comunitária, Linguagens e Interartes, Matemática Criativa e Projeto de Vida. Todas elas valem nota, tá? De 0 a 10. Lembrando sempre que a nossa nota média mínima é 6, ok? Então, reparem como realmente a maioria dos estudantes, principalmente em relação às unidades curriculares, diferentemente do gráfico anterior, ficaram devendo para a gente, tá? Em relação à devolução das ações pedagógicas, em relação à execução das mesmas, tá? Então, a gente tem até um caso aí, no caso dos primeiros anos, as unidades curriculares correspondente principalmente a 2, né, que tiveram um percentual muito alto, né, cerca de 84% dos estudantes ou não fizeram ou fizeram as ações pedagógicas muito abaixo daquilo que havia sido solicitado pelos professores. Então, isso é um sinal de alerta, mas que ainda há possibilidade de recuperação. Recuperação essa que nós estaremos executando ao longo do mês de agosto, seja para aqueles casos de estudantes que estiverem conosco dentro da esfera presencial, seja para aqueles estudantes que ainda se mantiverem dentro da esfera remota. Lembrando que essa escolha estava sendo realizada na semana passada, ok? Quarta, quinta e sexta-feira últimas, a gente fez isso aí. Há alguns casos de pais e mães que não vieram à escola, então isso ao mesmo tempo também é uma forma da gente convocar esses pais a virem até a escola para assinarem o termo de escolha e responsabilidade que permitirá ao seu filho, à sua filha, vir à escola, tá, a partir do dia 2 de agosto. Lembrando que, conforme a gente já tinha explicado também na reunião, através do diretor Leandro Adamski, esses estudantes estarão vindo a partir da divisão de grupos que nós aqui da Coordenação Pedagógica estamos a montar e, evidentemente, iremos divulgar para todos ainda nesta nova semana que se iniciará aí dia 26, se inicia, né, no dia 26 agora de julho, ok? Vamos para o próximo gráfico. Esse outro gráfico, como vocês podem observar, é o gráfico geral correspondente aos primeiros anos, né? Então, pegando todos esses conjuntos, né, de notas das disciplinas da formação geral básica, certo? Com as de itinerário formativo, então juntando tudo, primeiros anos A, B e C, geral da escola foi esse aí que vocês estão a observar, ou seja, 56% dos nossos estudantes obtendo médias de 6 a 10, tá? 3% de 5 a 5,5 e, o que nos preocupa mais, 41% de 0 a 4,5, ok? Ou seja, esses de 0 a 4,5 nos chamam mais atenção justamente em detrimento da maior dificuldade que tem tido na realização das ações pedagógicas. Lembrando também, isso também já tinha sido divulgado antes para todos vocês lá pelo dia 19 de julho, que foi reaberta as ações pedagógicas de recuperação correspondentes ainda ao primeiro bimestre, certo? Já que tem muitos estudantes que não aproveitaram da oportunidade. Então foi feita essa reabertura, ela estará valendo até o dia 27 de julho, nesta próxima terça-feira, e não abrirei mais, hein? Então nós iremos ter oportunidade das ações de recuperação correspondentes ao segundo bimestre, a serem aplicadas seja na esfera presencial ou na esfera remota. Nós ainda iremos explicar quando é que isso vai acontecer e como ocorrerá, então não se preocupem a respeito disso, mas é importante que os estudantes e vocês, pais principalmente, tenham essa consciência de que temos prazos e é importante que esses prazos sejam devidamente cumpridos
tá? Principalmente por parte dos jovens, junto a esse processo de crescimento, de desenvolvimento deles ao longo da sua própria formação. Vamos para o próximo gráfico agora para a nossa observação, análise geral. O próximo conjunto de gráficos, como vocês podem bem observar, faz referência à formação geral básica, ou seja, aquelas disciplinas mais conhecidas, né? Referentes aos segundos anos agora, certo? Então, vocês podem observar aí que, em relação a algumas disciplinas, né, os estudantes acabaram tendo uma performance melhor em comparação aos primeiros anos, mas em outras a performance é até um tanto pior, certo? De uma maneira geral. Lembrando que, para nós, é interessante termos as colunas sempre em azul, ou seja, as notas variando de 6 a 10, ok? As colunas em vermelho fazem referência às notas de 0 a 4,5 e em amarelo, tá, que aparecem a depender de algumas disciplinas de forma mais tímida, de 5 a 5,5. Quando está de 5 a 5,5, normalmente a nossa leitura é uma leitura até mais positiva, quer dizer que está mais fácil para que esse estudante possa se recuperar. Agora, realmente o que nos preocupa são as colunas em vermelho, ok? Vamos ver então o próximo gráfico correspondente aí à formação dos itinerários, ou melhor, os itinerários formativos. No que diz respeito aos itinerários formativos, vocês podem observar aí que, tal qual ocorreu em relação às turmas dos primeiros anos, houve um aumento nas notas que variam de 0 a 4,5 em detrimento dos outros segmentos, né? Em amarelo de 5 e 5,5 e as colunas em azul fazendo referência às médias entre 6 e 10. Isso também nos preocupa muito. Evidentemente, é uma demonstração muito clara de que muitos estudantes acabaram por não promoverem, né, o compromisso que nós imaginávamos que eles poderiam vir a promover ao longo do segundo bimestre, certo? A gente até imaginava que houvesse uma melhora em relação ao primeiro bimestre, mas isso acabou não acontecendo. Nós, como já disse anteriormente, faremos as atividades de recuperação ainda correspondentes a esse segundo bimestre. Isso ocorrerá em agosto e vocês, evidentemente, serão avisados, bem como os estudantes. Mas, de qualquer maneira, isso é um alerta importante, haja vista que já iniciamos o segundo semestre e é importante que todos os estudantes estejam participando de forma efetiva. Essas 2 primeiras semanas agora de aula que ainda são remotas, certo? Então não deixar para depois, vou deixar para realmente fazer as atividades quando estiver aqui no presencial. Faça agora, é importante já começar o terceiro bimestre com o pé direito, mudando de postura, justamente para que a gente possa estabelecer um melhor auxílio possível de recuperação, não só a respeito das notas, né, que é um fator, evidentemente, mas o principal, que é da aprendizagem. E para que a gente possa auxiliar nesse setor da aprendizagem, principalmente os nossos queridos professores, é imprescindível que os estudantes estejam executando as ações pedagógicas. Vamos para o próximo gráfico agora para análise. O próximo gráfico, evidentemente, tal qual ocorreu em relação aos primeiros anos, é o gráfico geral dos segundos anos, estão juntando tudo, tá? As disciplinas da formação geral básica, né, em relação às disciplinas dos itinerários formativos. Então, juntando tudo, a nossa média é justamente essa que vocês observam aí. Ou seja, 52% dos nossos estudantes dos segundos anos obtiveram médias entre 6 e 10, que é o ideal, é aquilo que a gente torce para que os alunos possam alcançar. 5% obtiveram médias variando entre 5 e 5,5, que permite, óbvio, um processo mais fácil de recuperação nos próximos 2 bimestres e, infelizmente, né, um valor até mais alto em comparação aos primeiros anos, 43% dos estudantes ou ficaram com notas entre 0 e 4,5, né, que é uma demonstração muito clara de que ou não tiveram a performance necessária ou, pior, até não fizeram as ações pedagógicas, embora soubessem, afinal de contas, desde março a gente passa orientações aí através dos grupos de WhatsApp e os professores de forma individual, através lá do Google Sala de Aula, de como fazer uso dessa ferramenta que é bastante importante, né, que foi bastante útil para nós aí ao longo desse período de mais de um ano para a execução das ações de forma geral, ok? Vamos para o próximo gráfico, ou conjunto de gráficos a ser observado. O último, digamos, conjunto, né, de gráficos que estamos a observar faz referência às turmas dos terceiros anos. E aí, evidentemente, vamos observar os resultados gerais correspondentes à formação geral básica, né? Então, vocês estão a observar aí as disciplinas
de artes, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, espanhol, inglês, português, matemática, química e sociologia, ou seja, aquelas disciplinas mais tradicionais. Então, observem que as médias são até melhores, né? Se fôssemos fazer uma comparação, a gente sabe que não pode fazer isso, em relação aos primeiros e segundos anos. Então, houve um compromisso maior por parte dessas turmas, de forma geral, ok? Mas a gente observa também, através das colunas em vermelho, que em algumas disciplinas aparecem um tanto elevado, ou seja, casos de alunos que obtiveram médias entre 0 e 4,5. Então, não é tão preocupante quanto as duas séries anteriores, primeiros e segundos anos, em relação à formação geral básica, mas ainda assim não é um número que nós desejamos observar, né? Então, quanto mais próximo de 0, é melhor, tá bom? Mas, obviamente, é bem mais agradável, né, visualizar esse desempenho dos terceiros anos em relação ao que estamos a observar aí. Isso está associado a alguns fatores, né? Primeiramente, o compromisso de alguns estudantes, ou de sua maioria, com a finalização do ano letivo, finalizando da melhor forma possível o ensino médio, alguns deles já focados para o Enem. Nós sabemos de casos de estudantes que estão a fazer cursinhos, estão a se preparar, seja para o Enem, seja para vestibulares, para o desenvolvimento do seu sonho, a partir do instante que muitos deles têm um sonho associado à esfera acadêmica, ou seja, às universidades, né? Mas isso também não tira o mérito daquele estudante ou daqueles estudantes que também estão levando a sério, mas que não estão sonhando tanto com a academia, né, com a universidade. Okay? Vamos ver o nosso próximo gráfico correspondente aos terceiros anos. Bom, se a formação geral básica dos terceiros anos ela é promissora em termos positivos, em relação aos itinerários formativos nem tanto. Então há um equilíbrio aí entre as notas variando de 0 a 4,5, que estão aí nas colunas vermelhas, né? E as notas médias de 6 a 10, né, nas colunas em azul. Algumas disciplinas desses itinerários formativos, como, por exemplo, Ciências Integradas e Novas Tecnologias, Empreendedorismo Social e Projeto de Vida, tem a coluna em amarelo, que são notas, né, que variam de 5 a 5,5, também com certo destaque. Isso quer dizer que muitos dos estudantes preferiram se dedicar mais à formação geral básica em relação a essas outras disciplinas do itinerário formativo, que são disciplinas extremamente importantes para o desenvolvimento justamente das outras disciplinas de formação geral básica. Tá bom? Então, Ciências Integradas e Novas Tecnologias, por exemplo, se comunica demais, tá, com as disciplinas de Ciências da Natureza, com Física, Química, tá, okay? E Biologia. Então, se o estudante não está se dedicando tão bem assim às Ciências Integradas e Novas Tecnologias, ele está começando a criar uma defasagem em relação a essas outras três disciplinas mais conhecidas, Biologia, Física e Química, certo? O estudante que está interessado na área de Ciências Humanas, fazem referência às disciplinas de filosofia, geografia, história e sociologia, é importante que ele se dê bem também em empreendedorismo social e intervenção comunitária, porque são disciplinas que vão dialogar com os conceitos acadêmicos, com os conceitos científicos de forma prática, certo? Aquele estudante que se interessa mais por linguagens, né? Português, inglês, espanhol, educação física, certo? Artes, ele precisa se dar bem também em linguagens interartes. Então é importante ele estar atento a isso, para ele ter um bom desempenho nessas outras disciplinas também, já que linguagens interartes é uma grande complementação, estabelece um grande diálogo em relação a essas outras disciplinas. Então não se dar bem nessas disciplinas, né, dos itinerários formativos, e se dar bem na formação geral básica, torna a formação do estudante uma formação meio capenga, né, desigual. Então, é importante aos estudantes estarem atentos, tá bom, a esse desempenho. A gente pede aí a vocês, papais e mamães, para que façam esse reforço discursivo junto a esses estudantes, para que nesse segundo semestre eles possam se dar bem, principalmente em relação aos terceiros anos, que, óbvio, por uma questão comum, né, natural, já se sentem pressionados ou têm uma certa pressão a respeito, principalmente aqueles que têm pretensões de ordem acadêmica, né? Então, e aqueles que não têm, é importante fechar bem o ensino médio, né? Aproveitar dessa oportunidade de ter acesso aos conhecimentos, mesmo que de forma remota, para ter um bom desempenho, justificar uma boa formação do seu próprio ensino médio. Vamos lá analisar mais um gráfico.
O nosso antepenúltimo gráfico faz referência justamente ao geral, ao cômputo geral dos dados levantados em relação às turmas de terceiros anos, tá bom? Então, as turmas dos terceiros anos foram aquelas que tiveram um desempenho melhor em comparação às outras turmas, né, às outras séries vistas, né, em relação aos primeiros e aos segundos anos, mas ainda assim é ligeiramente melhor, não é muito melhor, né? Então, como vocês podem observar, 58% obtiveram média de 6 a 10, que é aquilo que a gente realmente deseja, 8% parearem ali nas médias de 5 a 5,5, então é possível, né, uma recuperação de forma mais fácil, e de 0 a 4,5, né, que eles que obtiveram essa média em vermelho foram cerca de 34% dos nossos estudantes, que não é um resultado que nós queremos, né? A gente quer, obviamente, diminuir e muito este percentual, ok? Então aí fica valendo aí todas as dicas, as colocações e o reforço, né, que a gente solicita junto a vocês, papais e mamães. Então aproveitar desse momento de retorno, né, das ações presenciais, principalmente aqueles pais que optaram, né, ao virem à escola, fazer com que seus filhos venham a realizar as ações presenciais na escola, as ações pedagógicas na escola, dentro da esfera presencial, que reforcem esse compromisso dos estudantes, para eles aproveitarem muito bem essa estada na escola, para tirarem as suas dúvidas, promoverem as suas ações. E aqueles casos de pais que promoveram um processo de escolha associado à esfera remota ou à continuidade da esfera remota, darem um conselho e estarem muito atentos à atuação dos seus filhos dentro dessa ordem remota. Afinal de contas, nós não estaremos em condição ou em condições de estarmos ali dando suporte de forma direta para o estudante. Então, ele precisa fazer uso do sistema do Google Sala de Aula através do e-mail institucional para dar a devida resposta de acordo com a necessidade, as colocações, os exercícios, as atividades, as aulas colocadas em prática pelos professores. Tá? Vamos para o nosso penúltimo gráfico. Então, conforme dito no nosso penúltimo gráfico, vocês têm aí o resultado geral por turma, né? Então, dentro desse resultado geral por turma, a gente pode saber quais turmas tiveram um destaque maior, certo? A turma que teve maior destaque, dentre todas as 9 turmas que nós temos aqui na nossa escola, é a turma do terceiro ano A, onde 69, quase 70%, né, dos estudantes daquela turma tiveram médias de forma geral, cômputo geral, tá? Entre 6 e 10, tá? 25% média abaixo de 4,5, ou seja, de 0 a 4,5, e 5% com média ali variando de 5 a 5,5. Tá? É um índice que ainda está longe daquilo que nós consideramos o ideal. O ideal é a gente estar partilhando nesse segundo bimestre das turmas, todas elas, tá? No terceiro ano é que teve esse destaque positivo, por isso nós estamos dando esse destaque agora, que foi a melhor turma em relação a esse segundo bimestre. Mas o ideal é a gente já estar compartilhando aí de turmas com uma média de 79% dos estudantes com uma média de 6 a 10. Né? Então está ainda longe, um pouco longe hein, daquilo que a gente considera ideal para essa fase do ano. Okay? Mas vamos torcer aí, vamos nos dedicar o máximo possível para que os estudantes possam chegar ao final do terceiro bimestre, né, a maioria obtendo uma média aí cerca de 85%, quem sabe até 90% dos estudantes com média variando de 6 a 10. Em segundo lugar, nós temos a turma do primeiro ano A, né, que teve um destaque muito positivo já no primeiro bimestre, e no segundo bimestre acabou diminuindo um pouco esse destaque, né? Mas chegou no segundo lugar, digamos assim, né, dentre as turmas com destaque positivo, com 62,5% desses estudantes obtendo médias de 6 a 10. 33% deles ficaram com médias muito baixas, né, de 0 a 4,5, e quase 4,5% com médias de 5 a 5,5. Tá? Em terceiro lugar, a turma do segundo ano A, né, que chegou aí a uma média de 57% dos estudantes com médias de 6 a 10 e 39%, muito próximo, né, com médias de 0 a 4,5. Tá? Então tem esse detalhe bastante importante, nos preocupa muito no momento atual, né? A turma do segundo ano B, que foi quem teve a média menor de estudantes com variação, né, de 6 a 10, apenas 47%, ou seja, foi a turma onde aconteceu uma variação oposta, né, ou seja, casos de estudantes
com uma média mais baixa, de 0 a 4,5, acima dos casos de estudantes com média de 6 a 10, ok? Uma outra turma também que nos preocupa é também a turma do primeiro ano C, né, que está ali seguidinho, está bem próximo, 48% desses estudantes obtiveram média de 6 a 10, enquanto outros 49% obtiveram médias de 0 a 4,5, ok? Então, para fins de estratégia, só lembrando a vocês, nós estamos usando a tutoria, certo? Nós estamos usando também os apadrinhamentos de sala para que esses estudantes possam entrar em contato conosco, expor quais são os problemas e nós também entrando em contato de forma direta com esses estudantes, através de toda a nossa equipe pedagógica, coordenação, direção, os professores principalmente, para que esse estudante ele possa ter um melhor entendimento de como fazer uso do sistema, né, do Google Sala de Aula e, claro, ele possa fazer as devoluções da forma como devem ser realizadas, ok? As demais turmas, como vocês podem observar nos gráficos, né, tem variações aí em torno de 50%, 40%, né, 50% para obtenção a obter médias, né, de 6 a 10 e próximo dos 40% ou até ultrapassando os 40% de médias de 0 a 4,5, ou seja, não são dados assim tão positivos de forma geral, ok? Logo, no cômputo geral, né, de todas as turmas, todas as disciplinas, o geral da escola é isso que vocês observam. Então, 55% de todos os nossos estudantes, então pouco mais da metade, obtiveram média de 6 a 10, 40%, né, obtiveram média de 0 a 4,5, quer dizer, há uma intensa necessidade por parte da nossa escola em promover um processo de recuperação de aprendizagem desses estudantes, e cerca de 5% tem médias, né, obtiveram médias de 5 a 5,5. Então, faz parte da nossa escola esse compromisso assumido junto com vocês, papais e mamães, para que esses estudantes possam promover esse processo de recuperação. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também desse apoio de vocês, tá? Para que esse estudante seja vindo aqui de forma direta, tá, no presencial, seja ainda se mantendo nessa área remota, possa assumir esse seu compromisso nesse caminhar para iniciar a vida adulta de realização das ações pedagógicas e, ao mesmo tempo, fazendo uso de todos os instrumentos necessários e existentes por parte da nossa escola para auxílio, né, de forma geral, ok? Bom, então esses eram os gráficos que eram para serem mostrados, né, na reunião do último dia 20 de julho, na terça-feira. Infelizmente não foi possível, como eu disse, né, no início do nosso vídeo aqui, problema técnico que a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas está aí prometido, conforme eu prometi, né, na terça-feira, através de mensagem, está aí prometido para vocês essa descrição, exposição rapidamente dos gráficos gerais da escola para vocês, papais e mamães. Lembrando que qualquer coisa, nós estamos aqui na nossa escola, tá bom? Aqui na rua 13 de maio, número 1516. Vocês podem ligar diretamente no nosso telefone fixo, 3314-1243, ou, tá, vocês, papais e mamães que fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, já tem o meu contato, né, enquanto coordenador pedagógico, tem o contato do diretor Leandro, da diretora Miriane. Nos procurem, podem mandar mensagens na ordem privada, né, dentro do privado, para a gente poder atendê-los melhor, de forma geral. Estamos aqui para servi-los, tá bom? Tudo de bom para vocês, tá? E um forte abraço.